Mateus capítulo 5, verso 6, a santa palavra do Senhor diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos ou terão completa satisfação. Até aqui. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de nós. Nos auxilia essa manhã, Senhor, na tarefa de apresentar a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, possa nos fazer compreender, apreender, guardar em nossos corações e praticar a Tua santa palavra. Tenha misericórdia de mim ao expor esse assunto. E tenha misericórdia de todos nós, porque eu tenho certeza que seremos confrontados pela Tua santa palavra. E pedimos, Senhor, que ela nos moa, para que através do Teu Santo Espírito possamos ser moldados cada dia mais à imagem do Teu Filho, cada dia mais um vaso preparado para a honra. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, Senhor. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, na última semana, nós vimos o que significa bem-aventurados os mansos. Vimos que não é ser frouxo. A mansidão não é frouxidão. A mansidão não é aquele cara que leva desaforo para casa. A mansidão não é algo natural. Mas mansidão é ser forte e ser humilde. Eu até fiz aquela comparação com Bruce Banner e Hulk, né? E quem pesquisou durante a semana sabe por que eu falei isso, né? O crente não é aquele homem raquítico, fraquinho, que leva tapa, que leva desaforo e porque não pode se defender. O cristão, ele sabe que pode se defender, o cristão sabe que tem voz, e por saber disso, ele fica em silêncio, ele não busca vingança, ele não busca retaliação, ele não busca autocomiseração. O manso, bem-aventurado, é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual diante não somente de Deus, mas dos demais homens. É alguém com autocontrole, é alguém que não resiste tanto à vontade de Deus, mas submete-se a ela, e que não busca vingança do homem mau, mas espera no Senhor, porque Ele é o nosso vingador. Este bem-aventurado, ele é herdeiro da terra, co-herdeiro em Cristo nosso Senhor. A terra, por herança, designa o espaço sobre o qual se estende o reino dos céus. Espaço esse a ser restaurado pelo Senhor. Assim, então, senhores, o crente manso, bem-aventurado, é como Paulo descreve em 2 Coríntios 6, ele mesmo nada tendo, ele possui tudo. Hoje nós veremos a quarta característica do crente, a quarta bem-aventurança, aquele que tem fome e sede de justiça. Veremos o que isso significa. Veremos também o que significa ser saciado, ou plenamente satisfeito, ou farto. E por fim, vamos ver como devemos aplicar tal doutrina em nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, o que Jesus quis dizer quando proclamou bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que essas palavras significaram? O que elas nos dizem? Os termos fome e sede, eles são utilizados num sentido, obviamente, metafórico, né? O que seria uma metáfora? Um termo usado em sentido figurado, conotativo. Quem tem fome de alguma coisa. Quem tem sede de alguma coisa. O termo, então, conota um desejo ardente, um desejo ao ponto de levar à dor, assim como a fome nos leva. Ter sede, estar sedento, também uma metáfora espiritual, designando também um desejo ardente, um desejo vital. Um desejo que, se não saciado, pode nos levar ao óbito. Então, os termos são fortes. Do que se tem fome, do que se tem sede,
O que Jesus diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Mas o que significa essa justiça? A raiz do termo, ela significa costume, uso. Costume ou uso. Ela vem denotar aquilo que é direito, aquilo que é certo. O uso até que se tem secular do termo justiça. Filo, um filósofo judeu que foi muito utilizado, muito influente na igreja primitiva, ele dizia que esse termo diz respeito à revelação, aquilo que a palavra de Deus exige. Joséfo, historiador, também judeu, da época da patrística também, ele diz ser a justiça divina, esse termo. E eu acredito, senhores, que a definição de ambos, quando está unida, elas se completam e elas nos revelam o que o termo quer dizer. Então, ser justo ou ter justiça é praticar a vontade de Deus. É ter uma conduta de acordo com os mandamentos de Deus. E sendo de acordo com os mandamentos de Deus, será uma conduta correta. Portanto, Jesus aqui faz uma alusão à santificação. Esse é o ponto, esse é o significado dessa justiça aqui, santificação, a separação do mundo, obedecendo a tudo que é direito e justo, conforme revelado pela santa palavra de Deus. Santificar santos, irmãos, tem compreensão do que é, né? Santo, a gente cria aquele senso comum, meio atrelado ou ao catolicismo ou alguma figura assim, que é aquele cara todo certinho, todo, né, bonitinho, só falta uma areola sobre a sua cabeça, né? Santo, senhores, é alguém que está separado do mundo, distante, ainda que no mundo. Ele, usando a expressão que eu já usei aqui de Calvino, ele não corre com as lebres e não caça com os cães. Ele age diferente, ele pertence a um outro reino, ele tem uma nova natureza. Se santificar, então, é se separar da prática comum do mundo. Para o crente não funciona aquelas expressões todo mundo faz. Todo mundo faz assim. Mas ninguém é perfeito. Mas... Não, o crente, ele quer se santificar, ele quer ser santo, porque ele tem uma ordem de ser santo como Deus é santo. E Deus é totalmente santo, totalmente separado, totalmente transcendente, ainda que também imanente. Portanto, Jesus aqui ele está aludindo, quando fala em fome e sede de justiça, a fome e sede de santificação, separação do mundo. Por fim, o que significa o termo, o que nos instrui o termo fartos ou saciados, satisfeitos? Significa também, além de satisfazer, encher, alimentar. Metaforicamente, satisfazer o desejo de alguém, satisfazer completamente o desejo de alguém. Novamente, os irmãos lembram que eu já falei a respeito disso. O termo, ele é um passivo, ou seja, não é algo que você faz somente, mas é algo que Deus faz. Não é algo que você se esforça para fazer. Você pode se esforçar no ter fome e sede, e nós vamos ver isso ao longo da exposição, mas a satisfação, o ser cheio, o ser plenamente satisfeito, o ser farto, não é você que faz, é alguém que faz. Por isso é um passivo. E quem é esse alguém? E aí aquela construção grega, um passivo divino, algo sobrenatural, algo que é satisfeito por Deus, por alguém poderoso, por alguém que realmente pode satisfazer. Um grande erudito no grego, ele diz que esse vocábulo, essa palavra, é muito forte, muito ilustrativo. Ela é aplicada aos animais que estavam em engorda. Os animais tinham que estar sempre comendo. E satisfeitos, mas sempre comendo, né?
O termo foi utilizado também para descrever aquela multidão alimentada no deserto pelo nosso Senhor Jesus Cristo, na multiplicação de pães e peixes. O que aconteceu com essa multidão? Eles estavam com fome, eles se alimentaram, e após se alimentar, eles estavam tão satisfeitos que sobejou pães e peixes. Então, é uma satisfação de sobrar, designa uma completa satisfação, o que seria então uma boa tradução, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão completamente satisfeitos. Segundo lugar, qual doutrina o nosso Senhor ensinou aqui? E, como de costume, nós temos feito sempre o seguinte: sempre ido do geral para o particular, e temos sempre, quando vamos para o particular, visto primeiramente o que não significa, que nos facilita um monte. Quando nós cortamos as hipóteses erradas, fica mais fácil nós descobrirmos o que o texto quer dizer, né? Então vamos ver primeiro o que não é ter fome e sede. Primeira coisa, não são os pobres, não são os esfomeados, não são os mendigos que recebem a promessa de satisfação. Como o evangelho social, né? Ou evangelho socialista, que não é nem evangelho nem socialista, busca fazer, né? Buscou incutir na cabeça das pessoas: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, eles são pobrezinhos, eles já eram pobres e o pobre é bem-aventurado. Não é com relação a esses que o nosso Senhor está falando. Há um qualificador a essa fome, há um qualificador a essa sede. Não basta sentir fome. Aí eu lembro até de um rockzinho nacional: você tem fome de quê? Não é só ter fome, não é só ter sede. Há um qualificador que o próprio Senhor colocou, que é fome e sede de justiça. Segundo lugar, também não são os injustiçados, já que eu falei de justiça. Os injustiçados pela vida. Sabe, aquela pessoa que nasce e parece que ela está com o pé na jaca, já neném, assim. Tudo dá errado para ela. É sempre injustiçada pelos pais, pelos irmãos, pelos tios, pelos vizinhos, na escola, no trabalho, né? Não é a respeito disso que o texto fala. Ou os injustiçados pelos tribunais, os oprimidos por políticas ditatoriais ou alguma coisa assim. Uma vez que o termo fala sobre justiça, e a conotação de todas as bem-aventuranças é espiritual. Então, essa justiça é num âmbito espiritual. Terceiro, também não são os esfomeados por bênçãos materiais, por dinheiro ou por algo assim. A gente vê um fluxo de pessoas procurando as igrejas para aliviar as suas dores financeiras, para aliviar os seus casamentos desfeitos, né? Para conseguirem crescer numa empresa ou abrir uma empresa. Não é nada com relação à bênção material. A felicidade, diz Lloyd Jones, é sempre algo que resulta da busca de algum outro alvo. Há um outro alvo a ser buscado que vai gerar a felicidade. Quem busca a felicidade em si nunca vai se satisfazer, porque há algo a ser buscado que nos faz felizes, bem-aventurados, benditos. Em quarto, também não é fome e sede de experiências espirituais. Uma vez que eu reforcei o caráter espiritual da bem-aventurança, né? Há também um fluxo nas igrejas de busca de experiências espirituais, de arrepiozinho, de giro, de grito. Não é isso que está se buscando aqui, não é isso que o nosso Senhor está falando. Quinto, por mais ortodoxo ou humanista que pareça, não é sede e fome de uma moralidade universal.
Não é sede e fome de uma ética que atinge a todos, aquela moralidade, aquele mundo melhor de utopia, né? Onde você puxa já um piano, toca Imagine do John Lennon, imagina um mundo onde a religião não vai mais dividir, onde não tem céu e inferno, não vai haver guerra, não vai haver nada, todo mundo vai ser bonzinho com todo mundo vai respeitar todo mundo. Não é isso que está falando. Não fala também a respeito de uma lei, é evangelho, não é lei. A ética a qual o texto fala, ela advém, ela nasce internamente, é interior. Essa fome e sede, ela atinge primeiro o interior do homem, e sem atingir o interior do homem, não adianta tentar mexer no exterior. Em sexto, por fim, por mais bíblico que pareça, essa justiça também não é sinônimo de justificação. Há algumas pessoas que dizem que ter fome e sede de justiça é ter fome e sede da justiça de Deus. Uma vez que a justiça de Deus condena ao inferno, seria então a justificação, né? A obra de Cristo Jesus em pagar os nossos pecados, né? Não pode ser isso porque, uma vez que Jesus está descrevendo aquilo que caracteriza o crente, né, que já caracteriza o crente, e Jesus está falando aqueles que já lhe pertencem, então dificilmente Jesus estaria falando de ter fome ou sede, de ter desejo daquilo que eles já possuem. Cristo está falando aqui para as pessoas que já foram alvos da justificação, que já foram perdoadas pelos seus pecados, né? Foram justificadas por fé, foram justificadas sem obras, foram justificadas para as boas obras, agora em obediência, em amor. Portanto, Jesus está dizendo que o crente, que o bem-aventurado, que aquele que foi justificado, ele tem fome e sede de justiça, que significa santificação. Fome e sede de santificação. O pobre de espírito sabe que ele não tem mérito. Ele não tem mérito algum diante de Deus. O pobre de espírito sabe que é perdoado por graça, ele não tem absolutamente nada a oferecer. Por isso ele chora porque sabe que é pecador, sabe que não consegue obedecer à lei do Senhor, sabe que mesmo depois de salvo, continua não conseguindo obedecer da maneira plena àquilo que o Senhor exige. Ele é manso porque ninguém consegue pensar algo dele que seja pior do que ele realmente é. Por mais que as pessoas pensem mal da gente, elas não sabem o quão podres nós somos. E o manso, o pobre de espírito, aquele que chora, sabe disso e não é atingido pelos ataques. Então ele mantém a sua mansidão, que a gente viu na semana passada. Portanto, essa pessoa que é pobre de espírito, que chora, que é mansa, ela tem fome e sede de justiça. Ela tem fome e sede de ser totalmente livre do pecado. Ela tem fome e sede de ser glorificada, de ser feita, revestida à imagem de Cristo Jesus. É um salvo que chora: quem me livrará do corpo desta morte? Assim como Paulo chorou. Mas qual doutrina Jesus ensinou? Aquelas coisas que Deus faz que eu acho maravilhosa. Na liturgia foi lido Amós. Eu tinha anotado Amós aqui para nós lermos. E o capítulo 8 de Amós está falando a respeito de uma sentença, uma condenação ao povo. E Amós 8:11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Isso é uma condenação. As pessoas vão buscar a palavra do Senhor e não vão encontrar. Mas nós fomos encontrados pela palavra do Senhor. E naqueles que foram encontrados pela palavra do Senhor, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, coloca neles uma fome e uma sede cada vez maior pela sua palavra, pela sua santificação. A fome espiritual, Senhor, ela é mais profunda que a fome física. Tirando a parte da condenação, é o que nós podemos aprender com esse texto de Amós. A fome espiritual, ela é muito mais profunda.
O que diz o salmista no Salmo 42? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Com fome e sede, esses termos, o nosso Senhor quis expressar um desejo vívido, um desejo básico, um desejo que é essencial à vida, pelo menos a vida do regenerado, assim como comer, assim como beber. Veja o seguinte, o pobre de espírito ele não está cheio, o pobre de espírito ele não está satisfeito, ele jamais vai estar satisfeito consigo mesmo. O crente que diz que está satisfeito consigo mesmo, ele está mentindo ou ele não é crente. Nós temos que ter piedade com contentamento com relação às coisas que nos são dadas, com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa aparência, com o nosso trabalho, com os nossos irmãos, com a nossa família, com a graça e com a misericórdia de Deus. Mas conosco, com nós mesmos, nós nunca podemos estar satisfeitos, porque sabemos que estamos sempre muito, mas muito aquém daquilo que nós somos chamados para ser. Nós somos chamados, nós somos eleitos para a santificação, para a santidade, é o que Paulo diz. O pobre de espírito ele não tem justiça própria, ele depende completamente do Senhor. Ele precisa, ele anseia aquela justiça que vem do alto, aquela justiça que não pode ser granjeada simplesmente no braço da carne. Tanto fome quanto sede expressam para nós nos termos desejos poderosos, ansiedades vívidas, necessárias para a manutenção da vida. O pão e a água mantêm a vida orgânica, senhores. E a justiça de Deus, a santidade que o nosso Senhor pode nos dar, mantém o nosso espírito, sendo, portanto, a fome e sede de algo totalmente necessário, de algo que é essencialmente indispensável à vida cristã. Fome e sede, senhores, não são passageiros. E você pode até argumentar, não, mas eu estava com fome de manhã, e aí eu tomei um bom café da manhã, e a minha fome e a minha sede foram então saciadas. Tudo bem, daqui a 1 hora a gente conversa. Você vai estar novamente com fome e novamente com sede. Fome e sede não são coisas passageiras. A comida, a bebida, elas mantêm o nosso corpo. Elas são como que o combustível do nosso corpo. E o nosso corpo sempre está utilizando desse combustível. Ainda que nós estejamos dormindo, nós precisamos estar alimentados e precisamos estar sem sede, saciados. A fome, ela é profunda. Passar fome, quem já teve a oportunidade de passar, é terrível. Passar fome causa dor. Uma pessoa com fome, ela começa a ficar fraca. Uma pessoa com fome, ela começa a ficar debilitada. Ela começa a ficar com dor no estômago. Ela começa a ter alteração no seu hálito. Ela começa a ter alteração no seu humor. Ela começa a perder a capacidade de raciocinar. E se não saciado, a inanição pode levar então à morte. Uma pessoa com fome, ela começa, o organismo começa a utilizar como combustível, não mais aquilo que é necessário, aquilo que deve ser utilizado, mas ele começa a usar os músculos, ele começa a usar outros recursos do corpo, e vai queimando isso, para conseguir produzir energia. E quando nós desprezamos aquilo que nós devemos nos alimentar, a nossa vida espiritual começa também a consumir aquilo que não deve consumir, para tentar manter uma espiritualidade ou uma falsa espiritualidade. A sede, senhores, fere a boca. A sede fere a nossa garganta. Nós somos constituídos de mais de 70% água. E quando começamos a ficar com sede, o nosso organismo todo começa a parar. É muito mais fácil você morrer de sede do que de fome. A sede é algo terrível, e nós devemos lembrar que os ouvintes primários do nosso Senhor perambulavam pelos desertos, viviam constantemente com
o sentimento de sede. Sabiam o que era ansiar para chegar em algum manancial, em alguma cidade, para saciar a sua sede. Sabiam realmente o que é ter uma garganta seca. Mais do que membro de igreja, que seca a garganta durante o culto. Eles, de fato, tinham uma garganta seca. Estavam acostumados com isso. Senhores, fome e sede não são passageiros. Nós sempre precisamos de alimento. Nós sempre necessitamos de água. Nada pode satisfazer. A fome do bem-aventurado é a justiça. A sede do bem-aventurado é a justiça. O crente, o regenerado, o bem-aventurado, ele tem essa fome e essa sede pela justiça, pela santificação. Essa fome e sede espiritual, pela santificação, ela assemelha-se à física. É isso que o nosso Senhor está querendo dizer aqui. Que dói, que incomoda, que causa mal-estar, que é uma necessidade para a manutenção da vida espiritual. Eles têm uma sede que nenhum riacho terreno pode saciar, uma fome que precisa ser alimentada por Cristo, senão morrem, diz um pastor. É esta fome por santidade, Senhor, que nos consome. É essa sede por santidade, senhores, que nos consome. Nós temos realmente, em algum grau, em algum nível, fome e sede por santidade. Essa fome que nos deixa fragilizados, que seca a nossa garganta. Ou nós temos nos alimentado e temos bebido de outras fontes. Sendo então a justiça que o Senhor se refere à santificação, portanto, ter fome e sede de justiça é desejar ver-se livre do desejo e do prazer e da satisfação do pecado. Esse é o grande ponto. Por que é que nós pecamos? Porque temos desejos. E miramos na satisfação dos nossos desejos de forma errada. Utilizamos de recursos errados para satisfazer esses desejos. Ter fome e sede de justiça, ter fome e sede de santificação, é desejar ver-se livre desse desejo, dessa inclinação ao pecado, mas não somente disso, do próprio prazer que o pecado nos dá. O pobre de espírito, ele morreu para si. Ele depende de Deus. Mas além de chorar, ele não fica só no choro, mas ele chora também de fome, e ele chora também de sede, querendo livrar-se de uma vez por todas do velho homem, do eu natural, do eu corrompido, do eu que vira e mexe e quer se sujar na lama de novo, que vira e mexe e quer comer com os porcos de novo. Sim, o cristão, ele peca. O cristão continua sendo pecador, mas ele não consegue mais viver em meio ao pecado. Ele não se satisfaz mais em meio ao pecado. Ele não consegue mais, após pecar, ir dormir com a consciência tranquila. Ele chora, ele se desespera. Ele tem nojo do que ele faz, ele tem nojo do que ele sente, ele tem nojo por ter ido atrás. Ele tem fome e sede de se livrar desses desejos de uma vez por todas. Ele enxerga quem é, e ele enxerga a afeição que ele tem pelo pecado. E ele enxerga isso mais claramente quando ele mede as suas atitudes, mede os seus pensamentos, mede os seus desejos à luz das Escrituras Sagradas. Não pelo senso comum, não pelo que o povo diz, não porque fulano ou ciclano falou assim. Às vezes nós ouvimos de pessoas que são usadas pelo próprio diabo, pessoas próximas de nós. Ah, isso é natural. Ah, isso é assim mesmo. Ah, isso acontece. Ah, todo mundo faz. Ah, a gente é vivo. O
cristão, ele sabe disso. E justamente por saber que essa é a sua natureza, ele tem fome e sede para livrar-se dela. Ele tem consciência da sua luta espiritual contra os frutos da carne. E ele anela, sedento, faminto pelos frutos do Espírito sendo revelados na sua vida. Falando de uma outra maneira, ele deseja com todo o seu ser a santidade. Ele anela a santidade. Não para ficar bonito para a igreja, não para conseguir um cargo na igreja, não para ficar bonito diante dos homens, mas porque ele sabe que está diante de Deus e sabe que ele somente vai ser plenamente satisfeito em Deus. Ele deseja como comida e como água para a manutenção da sua vida a santidade. Ao longo do Sermão do Monte, Jesus ele confronta a hipocrisia dos fariseus. O bem-aventurado, ele não busca transparecer uma piedade, ele não busca transparecer uma santidade para ficar bonitinha para os outros, para ser elogiada para os outros, para se destacar em meio dos outros. Esse desejo que ele tem é interno, a fome que nós temos é interna, a sede que temos é interno, porque ele sabe que não é externamente que está o mal, mas ele sabe que é do coração que procedem os maus pensamentos, segundo o nosso Senhor. É do coração que procedem a morte, o adultério, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. O bem-aventurado, ele sabe que está faminto, ele sabe aonde que precisa ser alimentado, ele sabe aonde que dói, ele sabe que é no interior, e ele sabe o que pode satisfazer. A justiça de Deus, a santidade sendo aplicada à sua vida através do poder do Espírito Santo. Essa é a nossa fome, senhores. Essa é a nossa sede. Essa tem sido as nossas orações. Esse tem sido o nosso anseio. Veja, quando nós estamos com fome, nós buscamos comer alguma coisa. Quando nós estamos com sede, nós buscamos beber alguma coisa. Nós temos realmente fome e sede de justiça? Não adianta pensar, não, eu até tenho, mas se nós não buscamos saciar isso, de fato nós não temos. Sabe quando você convida alguém para comer? Quer tomar um café comigo? Ah, pode ser, a pessoa não está com fome, mas ela vai para acompanhar. Ela já está até satisfeita, mas ainda cabe mais um cafezinho e um biscoito. Aquele que tem fome e sede de justiça, eles não estão satisfeitos, eles não esperam, eles desejam ardentemente, eles sabem que tem necessidade, eles sabem que a manutenção da vida depende disso, eles têm dor no seu interior, de fome, de sede, eles sabem que começam a perder a capacidade de raciocinar, começam a perder os sentidos da lógica, do raciocínio correto, quando estão com fome e sede de justiça, porque começam então a pensar como o mundo, começam a raciocinar como as outras pessoas, trazem à tona o velho Adão, sentam-se à roda dos escarnecedores, buscam conselho de ímpios, mas o bem-aventurado, ele busca saciar a sua fome e a sua sede. Devemos amar a santidade, a retidão e buscá-las com a mesma intensidade, com o mesmo apetite que buscamos o pão e a água. Nosso objetivo, senhores, após a justificação, é vivermos para a glória de Deus e nos alegrarmos plenamente nele. Essa é a primeira e maravilhosa primeira pergunta do breve catecismo. Nós fomos salvos. E a nossa finalidade agora é glorificar a Deus e nos alegrarmos nele. Mas como? Fazendo isso é um bom caminho. Nós fazemos isso desenvolvendo a nossa salvação com temor e com tremor. Desenvolver a nossa salvação não é aumentar a salvação, mas é desenvolver o nosso caminho, caminhar conforme a salvação, a justificação que nos alcançou, com temor a Deus, com tremor pela sua majestade e santidade,
não abusando da graça, sendo dia a dia moldados à imagem de Cristo Jesus. Se devemos ser santos como Deus é santo, devemos amar a santificação e ter nela o alimento e a nossa satisfação. Nós temos fome, devemos ter fome, mas veja, é Deus quem sacia. É uma promessa de Deus saciar essa fome. Ele é que nos santifica através do Espírito Santo, que efetua em nós o querer essa santificação, e fortalece, capacita e faz em nós, realiza em nós essa santificação. Se realmente tivermos fome e sede de justiça, senhores, se realmente tivermos fome e sede de justiça, pode ter certeza que não ficaremos de mãos vazias. É o próprio Senhor que nos saciará. Porque eles serão fartos, diz nosso Senhor Jesus. Porque eles terão completa satisfação. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Agostinho, ele diz o seguinte: estes serão saciados com a comida que diz o próprio Senhor: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, segundo João 4. Senhores, esse tem sido o nosso alimento. Fazer a vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Que verso, senhores! Que verso! Nós não podemos descansar tranquilos, relaxar, repousar, enquanto verdadeiramente a nossa comida não for fazer a vontade de Deus. Quem somos nós? O que nós desejamos? Quem somos nós? Somos de fato os cristãos? Veja só, o filho pródigo, quando ele estava com fome no mundo, quando ele se adequou ao mundo, quando ele se entregou a saciar a sua fome no mundo, ele desejou as bolotas que alimentavam os porcos. Quem somos nós, senhores? Muitas vezes nós desejamos as bolotas que têm alimentado os porcos no mundo. Nós desejamos muitas vezes as casas, os carros, a saúde, a aparência física, o dinheiro. Desejamos muitas vezes os homens, as mulheres. Desejamos o poder, a glorificação do mundo. Mas, quando o filho pródigo, que é filho de Deus, quando ele estava para morrer de inanição, ele lembrou dos servos do seu pai, que tinham comida à mesa. E quando nós lembramos dessas coisas, devemos também ir ao Senhor. Devemos apresentar a nossa fome e sede de justiça, de santificação. Talvez hoje você esteja ouvindo isso com os 2 pés no chiqueiro. Talvez você esteja mais que isso. Talvez você esteja de 4 no chiqueiro. Talvez você esteja quase abocanhando a comida dos porcos. Mas lembra da mesa do Senhor. Lembra de ter fome e sede daquilo que realmente pode satisfazer. Lembra que você foi justificado, que você é filho de Deus, que você é filho do rei, que você é cidadão do reino, e cidadão do reino, filho do rei, príncipe e co-herdeiro em Cristo Jesus, tem lugar à mesa. Tem lugar à mesa. Nós estamos em uma luta, e muitas vezes nós invejamos os porcos, mas como filhos devemos ter fome e sede por aquilo que realmente importa. E apesar dos tombos que nós temos constantemente na nossa vida, e temos e não podemos negar, devemos ter certeza que seremos saciados. Seremos saciados. Charles Spurgeon diz que ao contemplar a vitória da justiça de Deus nos últimos dias, nós já somos fartos de alguma maneira.
Nós já podemos nos satisfazer de alguma maneira, mas ele continua dizendo que devemos olhar à frente e lembrar que no mundo vindouro a satisfação dos desejos do homem será completa, pois nada aqui embaixo pode fartar uma alma imortal. Nós somos imortais, temos nos fartado daquilo que é efêmero, passageiro. Portanto, senhores, eis um bom motivo para ansiar o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fuga dos problemas, não porque os nossos corações foram arrebentados talvez por uma paixão, por um emprego que deu errado, por uma injustiça, não porque não aguentamos mais chorar a morte de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, não porque fomos discriminados de alguma maneira, não por isso, mas desejar o retorno de Cristo, porque desejamos, temos fome, temos sede de sermos revestidos de incorruptibilidade, ser transformado à imagem e semelhança de Cristo Jesus, ser glorificado como a completude do cinturão da salvação que Paulo nos apresenta em Romanos, aonde não mais pecaremos. E quantas vezes nós já desejamos o retorno de Cristo Jesus? Quantas vezes nós desejamos o estar na glorificação, o ser glorificado, porque temos o desejo de não pecar mais? Quantas vezes nós de fato tivemos fome e sede de justiça, de santificação? Terceiro lugar, como podemos aplicar tal doutrina? Gostaria de ler um trechinho de um filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos. Ele diz o seguinte: verdadeiramente somos cidadãos de duas pátrias, da pátria terrestre e de uma pátria celestial. Palavras minhas, o regenerado, palavra dele, também aspira a gozar dos frutos de uma vida ideal, de uma vida superior e perfeitíssima, porque o nosso anelo não se aquieta, sente-se não se aquietar, a não ser na posse plena e integral da felicidade suprema. Há em nós um ímpeto à suprema perfeição. Nós não nos satisfazemos com as nossas limitações. Isso nos descreve, senhores, deve nos descrever. Não podemos nos satisfazer com as nossas limitações, devemos ter o anelo de uma vida perfeitíssima. Por quê? Porque nos foi ordenado, sede santos como o Pai é santo. E quando lembramos disso, e quando lembramos e vamos ver como aplicar uma doutrina, o nosso paradigma sempre é Cristo, que é a imagem do Pai. Sempre devemos olhar para Cristo. Senhores, sempre que nós nos comparamos aos homens, nós podemos nos iludir. Sempre que nós nos comparamos aos homens, nós podemos nos tornar orgulhosos. Fulano faz isso e aquilo, Ciclano faz aquele outro, Beltrano faz aquele outro. Eu estou num nível legal. Quando nós nos comparamos com os homens, dificilmente nós olhamos para os homens com mansidão e olhamos para os homens enxergando neles pessoas melhores do que nós. Nós geralmente olhamos enxergando os seus defeitos e tentando aplacar a nossa consciência, eclipsando os nossos erros atrás dos erros dos outros. E aí, senhores, nós podemos perder o apetite, nós podemos descansar, podemos dizer que estamos acima da média, como disse um bonitão aí. Porém, sempre que nós olhamos para Jesus, sempre, a sua santidade, a sua perfeição, a sua glória nos humilha.
Nós só podemos compreender quem nós somos quando vislumbramos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira lição das Institutas de Calvino, e talvez uma que nós devêssemos lembrar sempre. Nós só podemos ter noção de quem nós somos olhando para Deus, olhando para Cristo Jesus, olhando para Ele, para a sua perfeição. Nós seremos despertados a uma fome e uma sede de santidade. Nós vamos entender o que Paulo está dizendo quando diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E nós vamos desejar imitar a Cristo Jesus. Vamos desejar ter a sua imagem moldada em nós. Quando atormentados pelas nossas falhas, é o pão da vida que mata a nossa fome de justiça. Quando atormentados pelas nossas falhas, é a água viva que satisfaz a nossa sede de justiça, até aquele glorioso dia, quando plenamente seremos satisfeitos nele. Então, ao olharmos para Cristo, encontramos duas coisas. Encontramos o modelo, encontramos o paradigma, encontramos aquilo que devemos anelar, e devemos então ter fome e sede de justiça, fome e sede de santidade, fome e sede de sermos mais semelhantes a Ele, custe o que custar. Mas olhando para Ele também, encontramos o pão da vida e a água que satisfaz. Sabemos das nossas limitações e das nossas falhas. Não nos cobrimos com o cobertor das desculpas. Eu sou humano. Não, prosseguimos para o alvo. Mas quando estamos com os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, nós não olhamos para as coisas que ficam para trás. Nós não ficamos pelo caminho prostrados. Nós não nos acostumamos mais ao cheiro do chiqueiro. Nós não nos desesperamos mais pelas nossas falhas. Choramos por ela. Mas choramos caminhando rumo ao alvo, sabendo que o nosso Senhor está recolhendo as lágrimas ainda. E somos confortados e consolados e fortalecidos. E aí podemos dizer: cria em mim, ó Senhor, um coração puro. Segunda aplicação: só tem fome e sede de justiça o bem-aventurado. Somente o salvo, somente o regenerado, somente aquele que foi feito nova criatura. E aí, aqui vai uma palavra de conforto. Se você tem em algum grau fome e sede por santidade, você tem uma prova cabal de que você foi regenerado, de que você é filho de Deus. Mas aí vai uma exortação: se você não tem fome e sede de santidade, talvez hoje seja o dia de você dobrar o joelho e clamar perdão a Deus. E quem sabe, vai aprouver ao Pai de te salvar hoje. Só tem fome e sede de justiça o salvo. Nós não podemos esquecer isso. As bem-aventuranças são parte do Evangelho, senhores. Não é algo como a lei, faça isso. Mas é Evangelho, é algo que foi feito por nós. Quem experimentou a Cristo não se satisfaz mais com o mundo. Quem experimentou a Cristo não se satisfaz mais com a sua vida, com os seus pecados, com as suas falhas, com a sua justiça própria. Quem experimentou do banquete que é Cristo Jesus, a verdadeira comida, a verdadeira bebida, tem sempre fome, quer sempre mais. A fome aumenta cada vez mais. Quer sempre mais de Cristo e menos de si. E será que isso nos caracteriza? Terceira aplicação: talvez você tenha pouca fome. Talvez você esteja crescendo, mas esteja crescendo devagar. Será que não é por causa do que você tem comido e que você tem bebido? O que você tem preenchido? A fome que é dada a você pelo espiritual. O que você tem bebido para satisfazer a sede que tem sido dada a você pelo espiritual? Será que as lentilhas não têm tirado o nosso apetite por Cristo?
Será que as águas impuras de fontes falsas não têm nos enganado a respeito da sede que devemos ter por Cristo? Senhores, nós não devemos apenas chorar pelos pecados cometidos, tanto no passado como diariamente. Nós devemos chorar de fome, de sede. Devemos chorar de desejo por santidade. Devemos chorar por aquilo que vai evitar ao máximo que nós pequemos. Devemos estar com o espírito satisfeito em Cristo e por Cristo, para termos então energia para conseguirmos mortificar a nossa carne. Muitas vezes nós não temos força diante das tentações do pecado, porque nós não estamos bem alimentados, não estamos saciados, estamos sedentos e bebemos a primeira coisa que nos é colocada à frente. Estamos com fome, e aí o diabo vem e nos oferece, pela nossa filiação, um prato de lentilha, e nós pensamos igual Esaú: estou para morrer mesmo? Vou me saciar disso. Devemos confessar os nossos pecados, senhores, e abandoná-los, buscando a verdadeira comida e a verdadeira bebida, fazer a vontade de Deus. Quarta aplicação: a salvação, assim como a santificação, é uma atividade monergística. É Deus que faz, é uma pessoa que faz. Nós não dividimos isso. Todavia, a salvação, que é toda monergista, é toda feita por Deus, ela produz em nós uma resposta. Pela graça de Deus, nós recebemos fé para crer, e o arrependimento para mudar. Da mesma forma, a santificação produz uma resposta pelo efetuar do Espírito Santo, tanto no nosso querer quanto nas nossas realizações. Por isso, eu vou tomar 6 pontos, 6 testes de que Martin Lloyd-Jones apresentou. Ele pregou esse verso 2 vezes, né? Sproul pregou uns 3 bem-aventuranças de uma vez só. Lloyd-Jones já dividiu esse em 2 pregações. E na sua segunda ministração ele apresenta esses testes que eu vou resumir aqui. Primeiro, todos sabemos de coisas que são más, que são prejudiciais, que são contrárias à lei. Nós sabemos. Nós não somos mais criancinhas. Nós não somos tapados. Nós sabemos o que é mal. Nós sabemos o que é contrário à lei de Deus. Muitas vezes o limite disso é aquela questão: será que fazer tal coisa é pecado? Muitas vezes não está nessa frase o temor pelo pecado, mas está o desejo por uma cerca, para você saber até onde você pode ir, onde você tem um caminho livre para ir, porque você está desejoso de ir mais à frente. E aí você quer aplacar a sua consciência. Mas nós sabemos. Agora a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: nós temos evitado essas coisas? Se nós sabemos, nós temos evitado aquilo que é prejudicial, aquilo que é contrário à lei? Se nós sabemos, nós temos fugido destas coisas, assim como alguém foge de uma catástrofe, ou de um incêndio que pode queimar o nosso corpo? Segundo teste: temos exercitado a nossa fome e sede, ou temos substituído elas? Senhores, há coisas inocentes em si, há coisas que são legítimas, mas que podem ocupar o nosso tempo em demasia, gerando então desculpas de falta de tempo, de cansaço. E aí, se o trabalho extra, porque trabalhar nós temos que trabalhar, mas se o trabalho extra, se o lazer, se passatempos, se distrações estão se opondo, estão empanturrando o nosso apetite, é hora de evitar. Devemos saber quando ver filme demais, quando ver série demais, quando jogar futebol demais, quando assistir futebol demais, quando jogar videogame demais, quando passear demais, quando dormir demais, quando ler qualquer coisa demais.
Quando essas coisas que são naturalmente boas, conversar, visitar, mas elas estão nos empanturrando, fazendo com que nós não tenhamos então apetite por santificação, não tenhamos mais força, porque estamos cansados, estamos sem tempo de buscar as coisas de Deus. Então, nós devemos evitar essas coisas. Terceiro, quem tem fome, busca alimento. Quem tem sede, busca o que beber. Temos tido a disciplina de buscar diariamente a justiça de Deus. Não só de pão vive o homem, disse o nosso Senhor. Lembra que nós expomos isso? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E toda a palavra que procede da boca de Deus se refere à Escritura. Nós temos nos alimentado da Escritura. Temos feito a vontade de Deus conforme revelado na Escritura? Ou temos vivido só de pão, como um animal racional? Quarto, temos buscado aonde nós podemos achar? Temos buscado pão na casa do pão? Temos buscado a água viva, aonde nós podemos achar? Ou temos substituído a igreja, temos substituído os meios de graça, a pregação da palavra, a oração comunitária, os sacramentos, por outras coisas? Ouvido umas musiquinhas evangélicas em casa, visto umas pregações na internet. Eu tenho até lido a Bíblia no domingo. Está tudo bem. Quinto, a fé cristã não é algo que se sente, mas é algo que se crê. Isso é muito importante. Nós não somos místicos. Temos buscado a leitura da Bíblia. Aonde que nós temos procurado a justiça? Em quem? Naquele que a Bíblia apresenta, no conceito bíblico de justiça, da forma bíblica. Dentre todos os nossos lazeres e afazeres, nós temos tido tempo para leitura e principalmente meditação na palavra de Deus, porque é muito fácil nós pegarmos um plano de leitura bíblica ou aplacar a consciência e sair lendo, vou ler 10 capítulos por dia, e passar um ano lendo a Bíblia sem absorver absolutamente nada, sem pensar, sem meditar, sem comparar a sua vida, ainda talvez comparando a do irmão, né? Eu preciso falar esse verso para fulano, porque ele está fazendo diferente, mas não consegue enxergar nada contrário a si mesmo. Lembra que eu ensinei aos irmãos? Leiam a Bíblia contra você mesmo. É nela que você busca o bálsamo, é nela que você é alimentado, é nela que você busca o conforto. Mas leia ela contra você. Ela está acusando ali você. Para de apontar a Bíblia para os outros como se fosse uma arma. Sexta prova que o Lloyd Jones fornece. Sempre que nós lemos sobre um homem de Deus, sempre que nós lemos sobre algum santo, nós encontramos um homem dedicado à leitura bíblica e dedicado à oração. Sempre. E nós admiramos essas pessoas. E nós dizemos o seguinte: meu, que homem de Deus. Meu, como pregava. Meu, que cara. Agora, e nós? Nós temos orado em busca de justiça, em busca de santificação, ou temos usado a admiração aos grandes homens de Deus como mais uma forma de condenação à nossa vidinha medíocre? Admirando aquele que faz o que nós deveríamos estar fazendo e não fazemos. Nós temos clamado como famintos, sedentos por santificação, ou ainda quando nós oramos é só para pedir bens, alívio. Minha quinta aplicação, saindo das do Lloyd Jones. Vou reler Amós 8. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vamos tomar essa condenação como uma palavra de bênção para nós. Que o Pai nos dê fome, que o Pai nos dê sede. Hilário, ele diz o seguinte:
A fome dos santos pelo ensinamento de Deus será coroada com a dádiva da perfeita satisfação nos céus. O bem-aventurado, ele é uma recriação de Deus, senhores. E Deus que o recriou não vai abandonar a obra de suas mãos. Aquilo que ele iniciou, ele vai completar. Ele vai terminar. O bem-aventurado é um regenerado, salvo, que busca ser cada dia mais santo. E mesmo quando em pé ou ainda no chão, ele depende do Senhor. Quando ele está em pé, ele sabe que é o Senhor que o sustenta. Quando ele cai, ele sabe que é o Senhor que o levanta. E o Senhor disse que aquele que for até ele não será lançado fora de maneira alguma. Temos ido até ele? Fomos até ele alguma vez? Se fomos, não seremos lançados fora. Devemos ter fome e sede pela coisa certa, santidade. É Deus quem dará o que nós desejamos. Não é no braço da carne. Nós temos que desejar, essa é a nossa função. Nós temos que ansiar como quem tem fome, como quem tem sede. Mas quem nos santifica é o Senhor. Quem vai nos satisfazer é Deus. Ele nos chamou e Ele prometeu glorificar. Repito, fomos chamados à santidade. Logo, tendo fome e sede de justiça, tendo fome e sede de santidade, nós pedimos aquilo que Cristo deseja nos dar. Ele morreu para purificar, Ele morreu para santificar a sua igreja. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Tenha fome de justiça, e o pão da vida vai o alimentar por toda a eternidade. Tenha sede de justiça, e águas vivas brotarão do seu interior por toda a eternidade. Busque, senhores, somente aquele que pode satisfazer. Busque a satisfação que Ele prometeu. Serão saciados em santidade. Ele te sustentará. Ele te sustentará. E um dia Ele satisfará como um animal na engorda, como aqueles famintos no deserto. Sobrou pão para eles, porque sobra a santidade, porque Deus não tem limite. E nós um dia seremos fartos, um dia nós seremos feitos à imagem de Cristo Jesus. Devemos ter paciência conosco, porque a obra não está completa ainda. Mas devemos ter fome, devemos ter sede, sabendo que vamos ser saciados. Devemos lembrar que o Senhor está moldando um vaso para a honra. E esse vaso vai transbordar, não da nossa honra, mas da honra e da santidade do nosso Deus. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que nos machuca, nos chama à realidade, que nos constrange, que nos desafia. Obrigado pelo Teu amor em puxar nossas orelhas. E perdão, Senhor, porque muitas vezes, a maioria do tempo, nós não temos tido fome nem sede de santidade. Não temos buscado a santidade. Não temos buscado sermos transformados pela Tua graça e misericórdia à imagem do Teu Filho. Temos buscado nos adornar como um santo de barro com as nossas obras. Temos mentido a nós mesmos e a Ti, Senhor. Nos perdoa. Desperta, Senhor, em nossos corações uma fome que doa, uma sede que deixa a nossa garganta seca pela Tua palavra, pelo Teu evangelho, pela Tua pessoa e pela santificação, obra do Teu Santo Espírito em nossa vida. Nos alimenta, Senhor, para que possamos
mortificar as obras da carne. Nos alimenta, nos satisfaça com a tua santidade, ao ponto que nós possamos refletir a imagem de Cristo aqui na terra. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos. Peço mais uma vez, Pai, glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.